Respeitável público, sejam todas e todos muito bem-vindos a esta sessão. Em alguns segundos o filme irá começar. Pedimos que acomodem-se em seus lugares, desliguem os telefones e permaneçam em silêncio para conforto de todos. É uma alegria tê-los aqui, afinal, o mais importante é a vossa presença. Vamos ao filme e aproveitem o momento. Este filme foi financiado pela Lei Paulo Gustavo. Rapaz, a assombração é sempre assombração. Ele chegou assombrado. Ô mãe, a senhora viu, mãe, a senhora viu? Ô, meu filho, eu vi. Quando era exame de quaresma, as pessoas viam mais, né? Mas disse que quando era época de quaresma, que ele passava nas ruas, não ficava nada. A gente via Zeca girando, à mesma hora. Cadê ele? Estava aqui agora. Ele transformava num piseiro, transformava num lobo. Ele falou que ia montar no Zeca girando naquele dia. Ela saía lá fora, não via nada, menina. Só via uma poeirinha assim passando e as pisadas dos animais. Mas não via vivente nenhum. Era ele. Lenda urbana, eu acho que é uma história, né? Eu tenho pra mim que seja uma história, porque se a história é uma pessoa que existiu, que viveu, né? Se ela viveu, se ouvida, não, pra mim não é lenda, né? Pra mim é uma história. E assim, Tem medo, não. Eu tenho a curiosidade para ver. Aí, exatamente às 2 da madrugada, a gente ouviu um barulho muito feio. Parece que arrastava lata. E a cachorrada do bairro inteiro seguia aquele barulho, sabe? A latia atrás e tal. Aí tinha um senhor bem velhinho, cabelo grande, barbudo. Esse senhor saía para olhar, né? Eu embrulhava pé com cabeça. Aí, no outro dia, todo mundo, né, as crianças, queria saber e tal, que eles falavam que era o Zeca girando. Aí contava pra gente a história, né, que na Sexta-feira Santa ele bateu na mãe e aí a mãe rogou essa praga, né, que toda sexta-feira, toda Semana Santa, na Quaresma, ele viraria um cachorro, né, para um castigo, né, por ele ter batido na mãe. O Zeca girando, nós sempre ouvimos a história dele, que era um filho muito ruim, era uns criador de animais, eles mexiam com carroça, com transporte, né, de carroça, de animal, e ele, muito ruim, diz que bateu muito na mãe, batia nos animais, e a mãe foi reclamar na época, era uma época de quaresma já, né, na época da Semana Santa, que o povo respeitava muito, né, tinha uma fé muito grande naquela época, a gente vivia mesmo a Semana Santa naquelas épocas. Quarentena, né, filha? Eram as quarentenas. Então, aí diz que esse filho batendo no animal, nos animais, e a mãe reclamou para ele, né? Pediu para ele para não judiar da criação daquela época, porque era a época da quaresma e precisava respeitar os animais que estavam judiando.
Aí ele tirou a sela da égua que ele estava batendo e pôs na mãe. Essa história é a história que a gente ouvia de pai e mãe. Colocou na mãe, aí a mãe, assim, agonizando na hora da morte, maldicionou ele, falou com ele que ele ia virar um animal, um bicho, e que alguém um dia ia pôr sela nele. E morreu. E assim, passou anos e anos, ele chamava Zé Carlos. E aí começava a chamava ele de Zeca. Aí, nessa época, eles passaram anos, aí começou, nas épocas de quaresma, ele sumiu, desapareceu. Ficou bem tocado dentro do mato, depois ele voltou a aparecer. Mas, na época das quaresmas, ele sumia. E só aí o pessoal associou que esse animal, esse bicho, que a gente não sabia que era um animal, sabia que agredia as criações, principalmente os cachorros, que ele batia demais e fazia um alvoroço. Era uma festa de cachorro na época da Semana Santa. É gente muito medrosa, porque a gente é criança, você fica tudo assombrado. E a gente acreditava naquilo, né? A gente trazia aquilo como se a realidade. E vivia, a gente vivenciava aquilo. Na época, na noite, assim, da época agora de quaresma, ninguém saía de casa. As festas, assim, as igrejas, era tudo durante o dia, porque à noite a gente tinha receio de sair de casa. E meu pai era um homem destemido, um valente, destemido, não tinha medo não, muito corajoso. Ele tanto era caçador, ele ia sair para o mato para caçar nas noites. E ele, tocador, gostava muito de tocar, apanhou a sua violinha, sua sanfona e foi para a Rua Mato Verde, na época que meus avós moravam na Rua Mato Verde. Aqui nós eram os primeiros moradores. Muito mato, a gente tinha uma fazenda aqui, Fazenda Levi Pérez, era rodagem, uma rodagem, não tinha asfalto. Só tinha poucas casas, muito distante uma da outra. E a igrejinha nossa lá era uma capelinha muito pequena, no Sintra. Nós estava pouco tempo das missões, né? Era uma capelinha que a missão vinha. E meu pai foi tocar lá na Rua Mato Verde. Eu não sei se era o que tinha lá, mas ele foi tocar. Aí o pessoal pediu para ele não ir vir, porque já estava noite, já estava quase madrugada. E que os Zeca Giranda estavam andando. E os cachorros, porque os cachorros já estavam fazendo barulho nas ruas. Os cachorros estavam tudo alvoroçado, tudo arrepiado, latindo demais. E aí ele falou assim, não, que se fosse o Zeca Giranda mesmo, que aquele dia ele ia montar nele. Aí brincou lá com meus tios, e vieram. Quando ele chegou na igrejinha, na praça da igrejinha, fica um monte de cachorro, diz que estava um círculo de cachorro, muitos cachorros mesmo, aquele barulho infernal, aquele algazarra. E que ele pegou a sanfona e a viola e pôs lá no canto, falou assim, vou olhar, vou ver o que é, se é o Zeca. É tanto que quando ele ligou a lanterna, que ele olhou, ele não conta o que ele viu. Ele nunca falou para nós o que ele viu. Eu só sei que ele ficou assombrado, que ele veio correndo de lá do Sintra, aqui, que a gente morava aqui sempre, num barracãozinho. Ele não deu tempo, mãe, abrir a porta da sala. Ele arrebentou a fechadura da porta e caiu lá dentro do quarto e não quis lâmpada, não quis, que na época a gente tinha a candeia e a lamparina. Ele não quis que a mãe acendesse a candeia, não queria que a gente fizesse barulho. Só amanheceu o dia de bruço no cantinho da cama. E nunca mais ele quis sair na Semana Santa, nas noites. Aqui nessa época não tinha luz, não, era tudo escuro. A luz era lá, quando tinha lua. Quando não tinha lua, a gente bebia querosene. Eu estou aí dentro de casa. E aí ele tinha saído, ele tinha mania de sair, que eram uns 13 para 14 anos, ele saía cabeça. Mas os outros não. Aí, quando der um dia, eu estou dentro de casa, com os meninos pequenos. Quando eu pensei que não, passou um trem. Mas eu vou falar para o senhor, eu nunca vi um trem gritar.
berrar daquele jeito. Ele passou nesse meio aqui, ó, entre essa casa minha e a casa da vizinha aqui. E tinha essa cerca pecado pelado, não tinha muro, não. E esse trem passou, gritando e berrando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai do céu? E eu assombrei com esse trem, e a casa era com as casinhas ruas, aquela portinha de tábua, e tinha a tramela assim, que a gente enfiava a mão por cima assim, e abria a tramela para abrir a porta. Não era negócio de chave, não. Falava tramela. Aí enfiava a mão por cima assim, e abria a tramela e entrava. E aí, quando eu pensei que nesse menino que eu chegar da rua, e ele chegou assombrado. Ô mãe, a senhora viu, mãe, a senhora viu? Eu falei, meu filho, eu vi, eu apanhei a Bíblia, e bati o joelho no chão, e comecei a ler o Salmo 91. O Salmo 91, você sabe que o Salmo 91 é um salmo que repreende todo o mal. Um salmo muito forte na Bíblia. Aí eu apanhei essa Bíblia e bati o joelho no chão, comecei a ler o Salmo 91 e repreendendo esse trem. E esse trem passou nesse meio, não tinha rua, não tinha nada. A casa minha e a casa da vizinha. E ele passou nesse meio. Gritava e berrava, e passou gritando e berrando. E parece que esse trem estava lá na Socomil, ainda escutava aqui. E ele entrou assombrado. Ô mãe, eu estava na rua, mãe, entrei. A senhora viu? Eu falei, vi, meu filho, eu vi, mas já está repreendido. Eu li, bati um joelho no chão, li o Salmo 91. E ele entrou assombrado, e esse trem passou rasgando. Parecia que esse trem estava lá na Socomil, e aqui a gente ainda escutava os berros e os gritos. Falei, ô Jesus, tem misericórdia, prenda esse trem, não deixa esse trem voltar não, pai. E aí esse trem nunca mais voltou. Ô, Sueli, me conta aqui. Você acredita em assombração? Não, porque eu sou de uma religião e essa religião não tem essa coisa de acreditar, porque isso, assombração, é uma coisa diabólica. Então, a gente não pode acreditar nisso, porque isso não é verdade. Assombração não é verdade. Você já ouviu falar de Zeca Giranda? Ixi, eu já ouvi falar muito, mas só que eu não acredito. O pessoal fala que veio, mas não veio. Aquilo é uma coisa diabólica, porque aparece, né? As pessoas, aqui, por causa que a pessoa tem medo, então ele vem em forma, né, de assombração, mas isso aí não é verdade. Mas disse que quando era época de quaresma, que ele passava nas ruas, não ficava nada, caía tudo. Passava no telhado, caía panela, partilheira, telha quebrava. Teve relatos também dos povos mais velhos contar que cachorro, filhote, eles arrancavam a cabeça e comia, ficava só os filhotes sem a cabeça. Isso e tudo relatos que os povos mais velhos contavam para nós. E onde que ele passava, não ficava nada. Caía tudo. O povo não andava de noite, a partir de meia-noite nas ruas, na época de quaresma, muito com medo no caso desse acontecido. E ele perturbou muito aqui no bairro Morrinhos, Santa Rita e Sintra. Diz que ele morava no Sintra, né? Diz que ele morava no Sintra, mas o que ele mais perturbou foi Sintra e o Morrinhos, que ele mais perturbou o povo. Na cidade de Pedra Azul, tinha um rapaz muito bonito, mas diz que ele era muito bonito mesmo. Só que o que ele tinha de beleza, ele fazia de maldade com a mãe. Era muito ruim para a mãe dele. Aí, quando ele morreu, enterraram ele. E quando voltaram lá na sepultura para olhar, não tinha mais corpo, não tinha ninguém. O sepulcro estava vazio. E aí, o pessoal ficou falando que tudo que acontecia na cidade era por culpa do homem da carneira, né? Que antigamente chamava sepultura de carneira. E aí, morria um porco, uma vaca, tudo que acontecia era culpa do homem da carneira. As discussões nas famílias, o povo também culpava ele. E isso aconteceu lá em Pedra Azul. Diz que no hospital de Pedra Azul tem a foto desse homem, para quem quiser ver, conhecer. A mãe jogou essa praga nele. Era uma praga, falava que era uma praga, uma maldição, né? Que ele escravizou a mãe. Mas ele era de Monte Azul. E aí ele ficou rodando. Ele não rodou só Montes Claros, ele rodou essas
cidadezinha vizinha, Monte Azul, Januário, todo lugar aí tem uma história dele, mas aí Mirabela, essas cidadezinhas assim, cada um tem uma história dele por aí. E aí que ele aprontou muito, foi aqui em Montes Claros era maior e tinha mais espaço, né? A história do Zeca Giranda passava de 9 horas da noite até as 10h30, né? E nós na roça era uma turma de 9 irmãos. Meu pai era plantador de feijão, carreava o feijão, colocava na sala e nós ia ali à noite brincar em cima daquele monte de feijão na sala de casa. É mais ou menos 5 carroção de feijão, né? E nisso, a gente com aquela alegria toda, meu pai, vai dormir, meninada, amanhã tem escola. Aí nós ficávamos pulando, pera aí que vocês vão ver só, vem Zeca Giranda. Mas rapaz, e menino ia caçar cama para deitar, que as camas ainda de colchão de capim, era um sofrimento, né? Que esse pedaço daqueles capim mais grossos, de vez em quando pegava nas costas da gente e dava uma beliscada, nós já pensava que era uma coisa estranha, era Zeca Giranda. E daqui a pouco, quem pagava a lamparina por último era o que mais sofria. Porque o medo de abrir o olho e a lamparina ficava na beira da cabeceira da cama. Era uma cama para 9 irmãos, imagina para você ver. Era os rapazes nas camas deles, né? E as meninas, mulher na cama delas. E pai, de vez em quando, ia lá com a cinta e dava umas puxadas em nós. Mas a história de Zeca Giranda é uma história muito antiga. Você conhece alguém? Quando você era criança, o pessoal contava isso? A minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe me falava assim, né? Contava, falava que existia. Aí eu tinha muito medo. Mas só que depois que eu cresci e fui para a minha religião, aí eu peguei e aprendi que não pode ter medo, porque isso é uma forma diabólica que vem para fazer medo. Isso a gente fica com medo, então acontece, mas a gente não pode ter medo. Falaram que ele aparecia de várias formas, né? Diz que aparecia uma bola peluda e às vezes aparecia também tipo um lobo. E assombrava mesmo as pessoas. Mas quando você era criança, você tinha medo? Quando eu era criança, eu tinha medo de tudo. Do que mais você tinha medo? Do que você mais tinha medo quando você era criança? Ixi, eu tinha medo, igual assim, ele falava assim, ó, igual quando eu fui crescendo, minha mãe falava, ó, Zeca Giranda, tá passando, vai passar. Quando chegava a quaresma, aí eu tinha medo, por causa que ele falava que era eu vou falar, um homem, que esse homem, ele virava esse bicho. Aí eu fui crescendo e aprendendo que não era assim. Fui crescendo e aprendendo que realmente não é o que falava. Porque isso a gente vê em todo lugar, mas só que a gente não pode ter medo. Até de um animal, qualquer bicho qualquer, a gente tem medo, né? Mas só que a gente não pode ter medo. Mas assim, independente de medo, né? Hoje você não acredita mais nisso. Não acredito. Hoje não. Não acredito. Mas quando você acreditava, o que você imaginava que a forma que ele ia vir? Como é que era? Vixe, eu imaginava que ele ia vir em forma de um homem, assim, muito, muito perigoso e que fazia mal, né? Fazia mal às crianças, principalmente às crianças, porque as crianças não têm defesa, as crianças têm medo de tudo. Mas eu fui crescendo, fui aprendendo que não é assim, que a gente não pode ter medo e a gente tem que acreditar em Deus, né? Mas para a gente não ter medo, não acreditar nessas coisas, a gente tem que ter Deus, a gente tem que acreditar somente no Senhor Jesus, que Ele tira todo o medo, tira tudo aquilo que, né, que não é verdade, por causa que esse negócio de assombração, essas coisas, isso aí não é verdade. Isso aí é uma forma que o mal inventou para chamar muita atenção das pessoas e as pessoas também, principalmente as crianças. Moço, eu ouvia falar essa história de Zeca Giranda, entendeu? Quando criança ainda, entendeu? Os pais da gente, às vezes, faziam medo da gente, né? E até os vizinhos,
as pessoas mais velhas sempre falavam com a gente, né? Ó, você não faz maldade, se não seja ruim com sua mãe, não, porque se ela te jogar uma praga, você tá entendendo? Você pode ficar igual o Zeca Giranda, entendeu? E naquele tempo, o que a gente ouvia de Zeca Giranda, que era um menino muito mau, entendeu? Fazia maldade com as pessoas, morava na roça, e um certo dia lá, ele arriou um cavalo e estava fazendo muita maldade com o animal, esporando, batendo, e a mãe dele foi reclamar ele, né? Moço, não faz isso com o animal não, rapaz. O animal já trabalhou o dia todo, você fica fazendo isso aí. Aí o que que ele virou e falou para a mãe dele? Eu vou tirar essa cela então, vou pôr na senhora então. Começou a discutir com a mãe dele, e aí ele pegou o animal e tirou a cela, pegou a mãe dele, covardemente, né? E colocou uma cela na mãe dele e começou a explorar a mãe dele. Não tinha ninguém para defender, ela sofreu muito, entendeu? E acabou espraguejando ele, né? Falou para ele que ele ia pagar por aquilo e que ele ia viver aí no mundo aí, vagando, entendeu? E que essa maldade que ele fez com ela, ele iria pagar. E aí ele começou a andar pelo mundo, né? Começou a andar. Se conta essa história que isso aconteceu aqui na região de Montes Claros, entre Montes Claros e Juramento. As pessoas mais velhas que a gente vê falar sobre isso, entendeu? E esse Jeca Giranda saía de porta em porta pedindo comida. Aí quando os moradores já sabiam que era ele, que naquele tempo assim que todo mundo geralmente conhecia todo mundo, aí o que aconteceu? As pessoas vinham e fechavam as portas, né? Vixe, é Jeca Giranda. E aquilo foi trazendo medo para a gente, né? E falam-se que ele transformava em cupinzeiro. A gente via Zeca Giranda, à mesma hora, cadê ele? Ele estava aqui agora. Ele transformava no cupinzeiro, transformava num lobo. Então, assim, aquilo foi criando aquela lenda, a gente, assim, com aquela preocupação. E os filhos já não se fazia mais essa maldade, respeitava o pai, respeitava a mãe, por esse motivo. E tinha um senhor naquela época, não sei, as pessoas falam que era ele, que era ele. A gente chamava ele de Domingo Bonitinho, mas falava, ó, esse é Zeca Giranda. Ele vai se transformar a qualquer hora. Andava com saco nas costas, né? Naquele tempo aqui no Jardim Palmeiras, que eu morava, tinha poucas casas, e ali o povo, assim, todo mundo tinha medo desse Domingo Bonitinho, que se falava que ele era o Zeca Giranda, entendeu? E ele andava assim, maltrapilho, todo sujo, com saco nas costas, né? Quando eu era criança, eu morava na roça. Só que depois eu fui... quando eu era criança, tinha um lugar que eu morava, era o Bahia, né? O Bahia, eu morava no Bahia. Aí só que quando eu tinha 6 anos, a minha mãe me trouxe pra cá. Aí eu fui criada aqui, em Montes Claros. Então essa história de Zeca Giranda você escutou foi aqui? Foi aqui. Eu fui crescendo e aí fui aprendendo que eles falavam, né? Não era só minha mãe só que falava, mas todo mundo falava. Inclusive, quando era esse tempo de quaresma, as pessoas viam ele mais, né? Via esse animal mais, que a gente não pode falar de bicho, que é um animal. Aí ele disse que ele aparecia em forma, né, de um cachorro. Aí eu ficava com medo, todo mundo cachorro que eu via, eu ficava com medo, pensei que era ele. Mas só fui crescendo e aprendendo que não era. Que isso era coisa de assombro de criança, que a mãe contava pra gente ter medo, para não aproximar, né? De qualquer pessoa, de qualquer animal, de qualquer coisa assim. Aí eu fui crescendo e sabendo, aprendendo. Mas depois, quando eu aprendi, foi quando eu fui para a igreja. Aí eu fui para a igreja evangélica, porque eu era católica. Sempre eu ia na igreja católica. Minha mãe me levava desde pequena. Eu participava de tudo. Aí fui crescendo, aí fui para a igreja. Abriu uma igreja, eu peguei e fui. Minha mãe me levou. Aí só que aí eu fui aprendendo. Hoje eu estou, graças a Deus. Não tem mais medo? Não tenho medo. Estou completamente abençoada, liberta desse medo, que eu já medo de tudo. Ah, que bom.
E quando foi que você começou a usar óculos escuros? Você gosta muito de óculos escuros? Gosto, eu amo. Eu não saía sem óculos. Eu não saía na rua sem óculos. Eu amo óculos demais. Óculos de sol, né? Põe ele aí pra gente acabar de dar entrevista com ele aí. Tira ele. Então, esses horários, 2 da manhã, e que tinha, assim, ele passava, sabe? Ele passava nas ruas, vários bairros, né? O pessoal ainda falava, ele mora na Tabajara. Antigamente, o Alto São João, né? Era chamado Tabajara. E o pessoal falava, ele é lá da Tabajara. Esse cachorro enorme, diz que era um cachorro preto, dos olhos vermelhos, e ele andava de 4, rastejando igual cachorro mesmo. Eu era menina. Eu via um homem. Porque hoje não, hoje tem aposentadoria, tem tudo. Mas naquela década passada não tinha, não. O povo pedia esmola. Pessoa que ficava velha, não aguentava trabalhar, tinha que pedir esmola. Tinha um homem, eu via ele passar. Ele ia para o mercado pedir esmola. Nessa época eu não tinha ido embora, não, eu morava aqui. Eu morava lá no Alto São João, na época era menina. Você via assim, ele era um cavalo. Ele era um cavalo, tipo um cavalo. Ele andava de 4 pés. E esse homem cresceu tanto, e ele andava buqueando, igual um cavalo. Buqueando de 4 pés. O povo falava que ele montou na mãe e esporou a mãe. E aí que disse que a mãe dele jogou praga, que ele ia ficar igual um cavalo. Esse, eu conheci ele, não sabia o nome dele, não via passar para pedir esmola. Mas você via assim, era um cavalo. Ele andava de 4 pés. Hoje não. Aleijado tem cadeira de roda, tem isso, tem aquilo. E naquele tempo não tinha. Aleijado tinha que arrastar, e andar de joelho, andar arrastando para pedir esmola, né? E aí eu conheci esse homem, ele andava de 4 pés para ir para o mercado, pedir esmola. Mas você via assim, era um cavalo. Era um cavalo, era tipo um cavalo. Aí o povo ia andar buqueando um lado do outro. Aí o povo falava que disse que ele montou na mãe. Ele montou na mãe, e a mãe foi e jogou praga mesmo, porque ele era ficar igual um cavalo. Aí depois eu fui embora, e quando minha mãe morreu, né? Papai era ferroviário, teve que levar nós para o trecho. Aí nós desceu aqui para o lado do Monte Azul, que papai era ferroviário, levou nós. E aí eu não sei o que esse homem virou, né? E de assombração eu vi esse que passou aí, né? E eles falavam que esse homem, que era ele andava assombrando, gritando, berrando, que era estado de Zeca Girando, né? Agora não sei o porquê que ele era essa assombração, que andava no mundo desse jeito. Quando nós chegamos para cá, nós chegamos aqui em Montes Claros em 1969. Então veja bem que está bem lá atrás, né? E assim, Montes Claros tinha poucos bairros nessa época. O Sintra era um dos bairros mais avançados e mais crescia nessa época. Então todo mundo ele vinha para o Sintra, porque nós tínhamos pouquíssimos bairros, viu? Então o Sintra era muito místico de pessoas que tinham problemas mentais, né? Problemas mentais, assim como os comentários do Zeca Giranda. Então nós tivemos histórias de outras pessoas, e aí tinha um Zé Bonitinho, Domingos Zé Bonitinho, que eu não cheguei a conhecer, mas tem parentes deles que, né, que falam dessa vivência dele, tem pessoas até hoje que conheceram ele. E aí nós tivemos um número de pessoas, uma gama de pessoas que a gente conheceu, que a gente vivenciou eles, pessoas com problemas mentais. Certo? Até porque o bairro ele tinha um local, né, que parecia um manicômio, né, que era de uma conferência vicentina, e nesse local só tinham pessoas doentes, mentais, né? Então a gente acredita muito nessa versão de que esse Zeca Girando ele também possa ter sido um cara com problemas mentais, pelos comentários, né? Então, e a partir daí o Sintra ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo, mas o Sintra ele tinha muitos problemas, tinha muitas pessoas, então a gente conheceu muita gente aqui com problemas, e a gente pode até citar algumas pessoas que e a gente chegou a conhecer, Maria Pneu, Maria Onça, Bichinho Morreu, são pessoas que a gente via, a gente conversava, né? A gente conversava com eles e tal, eram pessoas realmente diferentes, né? Que eram problemas mentais. Então o Sintra, ele era muito, nessa época, ele era um bairro que assim, ele abocanhava todo esse pessoal. Uai, menino, esse Zé Cagirana, a história dele, menino, tem muita gente que não acredita, não.
Mas eu acredito que eu já apreciei um acontecimento. É. Então, uma ocasião, que diz que ele virou esse bicho, menino, porque ele era um vaqueiro, trabalhava numa fazenda. Aí então, quando foi um dia de sábado, ele chegou de a cavalo e amarrou o cavalo dele lá num pau que tinha perto da casa deles mesmo. Ele morava com a mãe dele. Aí ele foi para as vendas beber, estranho, e chegou já de tardezinha e o cavalo estava com sede demais e com fome. Aí a mãe dele sortou o cavalo, pode comer. Pode o cavalo ir beber uma água e comer também. Aí, menino, quando ele chegou, que percurou esse cavalo, que o cavalo não estava lá, ei, menino, esse homem endoidou mesmo. Saiu na tenda com a mãe dele mesmo, xingou a mãe dele tudo. E falou para ela, olha, eu vou percurar esse cavalo. Eu vou procurar ele e se eu não achar esse cavalo, eu vou montar na senhora, nós ir caçar ele até eu encontrar ele. Aí a mãe dele ficou muito sentida com aquilo. E ele disse que saiu, de caçar o cavalo e não encontrou o cavalo. Aí voltou para trás, quando ele chegou lá, ele disse que pôs a sela na mãe dele e montou nela e esporou ela, menino. Aí ela espraguejou ele. Falou assim, olha, quando você morrer, você vai virar um bicho que vai ficar zanzando pro mundo aí, atentando um e outro. Não vai deixar ninguém em paz. Aí, diz quando ele morreu, quando ele, povo, enterrou ele, diz que a soprutura dele rachou tudo assim, era aqueles rachadão danado, e começava a antepontar, nascer cabelo nesse trem. Aí o povo ia lá e tampava e punha até cimento, de ver se dava jeito, e aquilo não dava jeito, e tornava aquele trem rachar outra vez. Até que um dia que ele chegou lá, que o trem estava tudo esmoronado já. Só estava o buraco lá onde é que tinha enterrado ele. Diz que tinha virado um bicho. Então ele andava muito para essas bandas de cá, essa estrada velha aqui de Coração de Jesus, menino. Então ele andava demais atentando aí. Porque essa estrada aqui era a estrada dos carreiros, dos tropeiros passar antigamente. Era de carro de boi, de a cavalo, e era rota, e caminho dos jagunços também. Passava uma trumenta de jagunços pra cá, só você vendo. Pode cumprir as ordens dos coronelas. Aí então, menino, e ele gostava de aborrecer, de aparecer, era na quaresma. Na quaresma que ele gostava mesmo de atentar mesmo. Na época da lua tá clarinha, aquela lua cheia mesmo, é nessa época que ele gostava de aborrecer o sertão mesmo. Aí, menino, quando era de noite, ele subiava longe, você via ele subiando. Aí a cachorrada assanhava, menino, a cachorrada juntava, o cachorro latia longe. Porque nesse tempo desse sertão, naquele silêncio desse cerradão de meu Deus, então a gente escutava longe, e a cachorrada juntava, uma hora eles já estavam gritando, latindo num canto, um pouco já era noutra banda. E nós morávamos na beira da estrada, dessa estrada boiadeira. Aí morava numa casinha de enchimento, a mãe minha e o pai meu e os meninos também. Nós éramos 6 irmãos. Aí quando foi um dia de noite, menino, já lá beirando umas 11, 12 horas da noite, com um pouco nós tínhamos um cachorrinho assim, arvinho, branquinho. Aí com um pouco nós escutamos o cachorrinho latindo e chorando, e um bicho, um trem batendo nele, pegava o cachorrinho, batia na porta e o cachorrinho gritando. Aí a mãe me acordou, falou assim, ô Lu, acorda,
tem um bicho batendo no cachorro aqui, ó, na porta aqui. E a janelinha baixinha. Aí o pai meu levantou, menino. E quando ele abriu a janela, e eu também acordei na hora, eu já era um molecote, já um capialzinho já grande. Aí quando eu olhei assim, eu vi o cachorrão, menino. Um cachorrão preto das orelhonas em pé, assim, uns olhos vermelhos só você vendo. Parecia um tição de fogo de vermelho. Aquele cachorrão feio mesmo, meio corcundado. Aí quando o pai olhou assim, menino, eu já também já corri pra dentro, entrei debaixo, subi em cima de um catinho velho lá. E entrei debaixo de uma pega-purga, menino. E fiquei lá quietinho, com medo daquilo. Que o pai meu era corajoso mesmo, ele não tinha medo não. Aí ele levantou, só, e abriu a porta. E a mãe minha, ela gostava de pendurar umas plantinhas assim na casa, a casinha baixinha. E ela pendurava umas 11 horas ali, no telhado assim, modo de enfeitar o rancho. Aí pai pegou um galãozinho daquele de planta e o bicho assim, ó, pistinho. E o cachorrinho com as mãozinhas assim, ele em riba do cachorrinho, os cachorrinhos com as mãozinhas para riba e chorando. Aí, menino, quando ele pegou aquele galãozinho que ele jogou de pistinho, era um bichão grande. Aí o galãozinho de planta esparramou tudo lá pro terreiro, quebrou tudo e não pegou no bicho. Aí ele saiu assim, andando assim, o cochetinho pirtinho. Aí o pai meu falou, pera aí que eu apronto você, vou pegar um enxadão ali que eu vou cortar você no enxadão, pode você ver. Aí quando o pai foi lá, pegou o enxadão, ele saiu andando assim e sungou para riba aqui, pro lado da pedreira, aqui na Serra do Melo aqui. Quando o pai saiu atrás dele, com o enxadão, pai disse que ele foi crescendo, que virou do tamanho de um cavalo. Virou um bichão grande, saiu dando aqueles pulão, só via só a poeira dele. Aí diz ele que nessa hora ele ficou meio com medo. Que o bicho era pequeno, ficou de um tamanho de um cavalo. Aí ele, não, agora eu tenho que voltar. E esse bicho vai zangar comigo nessa serra aí. Aí voltou para trás, o cachorrinho tava lá com medo já, também chorando, menino. E esse bicho esguaritou lá por riba aqui dessa serra, dessa Vila Oliveira, que antigamente era Morro Vermelho que chamava. E a cachorrada juntou nesse bicho e esparramou. Olha, menino, no outro dia os cachorros não aguentavam nada, não valia pra nada. Os cachorros pareciam que tinham levado uma pisa de pau bem dada mesmo, que o cachorro nem comer comia. Então, esse Zé Caijirana, menino, assombrou demais aqui essa região nossa, esse sertãozão aqui de meu Deus. Onde é que ele passava, menino, ele deixava um estrago mesmo. E olha, e ele pegava os porquinhos novos, os cachorrinhos novos e matava. Abria a cabeça dos cachorrinhos e jogava lá na encruzilhada. Armado. E quando eu lembro, eu chego a arrepiar, assim, olha, de medo, que era desse tipo mesmo. Inclusive, tinha um velho que morava aí, ele morava pra cá, um tal de Zé Abelha. Ele tava lá pra cidade. Aí ele tava lá tomando uns goles pra colar. Aí ele veio de noite e quando ele chegou na ponte do Melo, que tem aquela ponte do Rio do Melo, uma ponte antiga que tinha antigamente, lá perto da casa do velho Nô. O velho Nô era um velho que morava ali, gostava de criar uns cavalos, umas éguas estranhas. Aí tinha a ponte, e esse Zé Abê, ele era um homem muito... Ele xingava demais, menino. Xingava o nome da pelada, não saía da boca dele, não. Ele gostava de xingar demais. Aí ele veio de noite, quando ele chegou lá no Rio do Melo, que ele chegou em riba da ponte, modo de passar, menino. Ele pegou e apareceu um cachorrinho miudinho, brincando com ele pra ali, pra acolá. Aí ele pegou
pegou esse cachorro na botina e jogou esse cachorro lá dentro do rio. Quando ele jogou esse cachorro dentro do rio, menino, antes do cachorro bater dentro d'água, aí o cachorro já voltou. E já voltou um cachorrão maior, menino, mais bitelo mesmo. E foi dando uma pisa nesse Zé Abelha, que esse Zé Abelha desse tempo pra cá não ficou valendo mais nada mesmo. O velho adoeceu e foi indo, logo ele morreu. E foi dessa surra que esse Zé Cajirana deu nele. Dona Luzia de São Rosendo, ela morava beirando a estrada também. A estrada boiadeira que descia lá pro Melo. Essa estrada de Coração de Jesus. Ela já cansou de ver ele passando, tocando uma boiada. Só que ela falava que na hora que ela via aquela boiada passando, e gente aboiando e subiando, e os trotes do boi, ela saía lá fora, não via nada, menina. Só via uma poeirinha assim passando e as pisadas dos animais. Mas não via vivente nenhum. Era ele. E ele chegava, menino, de noite, quando ele chegava na casa da gente, tinha um cavalo que rodeava a casa da gente. A gente só escutava as patacas do cavalo rodeando a casa. Você saía para ver, você não via ninguém. Aí com um pouco ainda dava uns aboios, e subiava. Aí a cachorrada juntava, só você vendo. E era aquela maçaroca, menino. E o povo assombrava mesmo que ninguém, na hora que escurecia, não saía ninguém na rua, que o povo tinha medo mesmo. Então tem muita gente que não acredita, mas eu acredito que eu já vi. Eu já vi e o pai meu correu atrás dele e muita gente já viu também. Agora o povo fala assim, mas não tem mais. É que antigamente também, você não via um padre, você não tinha um padre modo de celebrar a missa, você não tinha um modo de levar uma palavra ali de Deus, então, esse sertãozão, e tinha aquele povo que morria nessas tucaias aí, menina, que tinha muita tucaia antigamente. A jagunçada, eles não tinham dó mesmo, não. Eles judiavam da turma mesmo, a mando dos coronéis mesmo. Então as armas desse pessoal ficavam ali atazanando os viajantes que passavam para lá e para lá, e os moradores também. Então eu acredito por isso, entendeu? Hoje já está diferente por quê? Tem muita igreja, um padre vai ali, celebra a missa. Aí, inclusive, numa ocasião, o padre Dudu veio aqui nessa serra. O padre Dudu veio aí benzer essa serra porque estava aparecendo estava tendo muita aparição nessa serra antigamente. Aí o padre Dudu veio e benzeu aí, jogou uma água benta nessa serra, foi que melhorou mais. Mas já aparecia demais. Hoje também ainda aparece, mas é diferente, E nem qual pedreira lá? Da roça deles mesmo, que atravessa o cochete para ir para fazer. Oh, gente, lá mesmo. Inclusive, a tia desse esposo meu disse que chamava muito o nome da pelada. E um dia ela viu ela. Mas disse que ela é tão alta, menino. Essa mulher nunca. Nada. É porque o povo diz, eu não gosto de falar o restante. Eles falam o nome da pelada, né? E aí ela apareceu para ela mesmo. Nunca mais ela repetiu esse negócio. Eita. Inclusive, aqui na minha casa, eu não admito, não falo
esse nomão feio, né, que eles falam o nome da pelada, né, e aqui em casa eu não gosto nem de repetir esse nome. Eles contam o seguinte, que a família, todo mundo xingava muito, chamava muito, né. Aí o pessoal mudou para uma outra casa. E quando eles estão carregando a mudança e tal, tinha uma mulher muito feia atrás de todo mundo e ela carregava uma trouxa na cabeça. Aí que o dono da casa falou: "Mas quem é a senhora? Por que que a senhora está vindo atrás da gente?" Aí ela respondeu: "Vocês me chamam o tempo todo e eu não largo vocês. Eu faço parte da família de vocês." Então é umas coisas, assim, muito terrível, né, e é medroso, né. Eu não aceito, aqui em casa eu não admito que fala, que xinga, não, sabe, nome nenhum. Não, não gosto, porque atrai, né, a gente ficar falando, a gente ficar chamando, então, aqui eu sempre abençoei minha família, meus filhos, minha casa, sabe, não gosto de chamar, de falar. Uma vez na roça, o pessoal também falava isso, quando falasse o nome, ela aparecia, né? E eu Meu falava, pai também já viu, mas sim, você pode perguntar para ele tem pavor de quem xinga. Porque um dia ele falou assim que ele era rapaz, jovem, né? Pediu a mãe dele para lavar uma calça, que antigamente diz que as pessoas eram muito pobres, só tinha uma calça. E ele tinha pedido dela cedo para ela lavar, que à noite ele ia sair com a namorada dele. Aí que minha avó esqueceu, quando ele chegou em casa, ele chegou já xingando esse nome. Aí disse que minha avó falou assim: tomara que na hora que você saísse aí no portão, ela te abraçasse. Debaixo do pé de goiaba ele viu, mas disse que foi uma risada que essa mulher soltou, tão forte, que até hoje ele fala: Nossa Senhora, tem pavor que xinga perto de mim. Nunca mais ele xingou, porque ele viu. E meu pai está vivo. qual que o senhor prefere? Eu, para mim, tanto faz. De chapéu ou sem chapéu? Para mim, tanto faz. Se o senhor gostar de mostrar o cabelo do senhor, o cabelão tá chique. Ele rupiado, ele fica mais chique. Se preferir de chapéu, Vamos de chapéu mesmo. seu Zé, fala pra nós aí como é que foi essa história. A minha história tem mais ou menos. Bazi tem 55 anos, mais ou menos. Eu estou com 68, xingava muito. E naquela época a gente usava uma peça de roupa, uma para trabalhar e outra para sair. E eu saí de manhã, pedi minha mãe para lavar e passar uma peça de roupa para mim. E ela esqueceu. E eu cheguei à tarde do serviço e comecei a xingar. Ela não tinha passado. Minha mãe começou a chorar e lavando a roupa. No mesmo instante, ela acabou de lavar. Não tinha luz na época onde eu morava, no Major. Aquele ferro 7 bocas, minha mãe pegou ele, secou minha roupa todinha, soprando aquele ferro, passou e me deu. Eu peguei a roupa, saí, vesti. Ela não jogou praga, ela falou: agora tomara que você saia aí e veja ela. Na porta da minha casa tinha um pé de caju e aquelas portinhas de tramela que abrem. Quando eu abri, todos meus irmãos, minha mãe, dentro de casa, que eu abri a porta, que enfiei a cabeça, eu vi o estralo do eco do sorriso da mulher. Eu virei a porta e bati. Minha mãe perguntou: o que você viu aí? Eu falei: mãe, a mulher que a senhora falou está aí debaixo do pé de caju. Todo mundo saiu para ver, não tinha nada. E eu fiquei mais ou menos 8 dias sem ver luz. Eu conheço um povo na região de Cachoeirinha, na beira do Rio Verde. Esse moço que eu vou citar agora, chama Adão Lalau. Eles são os poceiros lá no Santel. Aí ele xingava muito ruim o velho. Aí um dia, eu chegou debaixo, xingou o irmão lá na casa dele e foi para dentro da chácara.
Aí quando ele chegou dentro da chácara, tinha uma mulher quase sem roupa, no pé de laranja. Ela desceu do pé de laranja, colocou, pois é, eu estava esperando você. Aí ele falou, pra quê? Falou que eu vim te dar de mamar, que você só anda com fome, todo dia você está me chamando. Aí esse velho ficou numa tristeza tão grande, correu para casa, chegou lá, foi chegando e caiu, não falou com ninguém. Depois de passar de horas, foi que ele foi conseguir falar, ele contou o caso. Então, esses casos que a gente ouve falar, existia muito isso antigamente. Hoje que não está existindo mais, que parece que o povo está mais civilizado, né? Mas antigamente o era feio. Eu conheci um cara aqui em São João da Vereda, Carreiro. Inclusive o nome dele é Zé Carreiro. Ele com, acho que era 8 juntas de boi que eles falam, né? Que carreava naquela época. E ele xingava demais essa pelada. Aí quando foi um belo dia, essa mulher parou ele com uma trouxa de roupa, tudo quanto é da mão. Disse que mulher seca, porque ela andava, chucaiava os ossos. Pedia lá carona. Ele parou. Quando foi para apanhar a trouxa de roupa, ninguém aguentava. Aí disse que ela abafou e pôs a junta de boi e não saiu do lugar. Aí disse que ele perguntou, mas que trouxa pesada é essa? Ela falou, não, é ditado, esses nomes que você anda xingando, chamando aí, tudo eu carrego aí. E ele ferrão nesses boi e nessa mulher. Diz que ia até na mulher, ele meteu o ferrão e que esses boi disparou, chegou lá no Rebentão, no lugar onde tinha de costume, todo lavado de sangue. E ele ficou para trás, que o gado disparou. Ó, o cara era freguês meu aqui. Ele vinha aqui direto tomar cerveja. Tomar cerveja. Aí eu falava com ele, ó, tá na hora de você ir, eu vou fechar, eu tenho que dormir, que eu tenho que trabalhar no dia cedo. Ele falou, não, moço, eu quero a saideira, eu tomar a saideira. Porque eu tenho que descer a serra é de madrugada. Eu não gosto de descer a serra mais cedo, não. Eu gosto de descer de madrugada que não vejo ninguém. Então tá, ele pegou a bicicleta dele e desceu 2 horas da manhã. Quando ele chegou ali naquela descida, a primeira topa lá em cima, desceu, ele virou, deu uma friagem nele assim, doida, uma friagem incalculável. Ele falou, eu não sei como é que é uma friagem dessa aqui, não. Será possível que eu tô ficando doido? Aí quando ele rompeu o ovo um pouquinho, apareceu uma mulher de toda altura, com a trouxa na cabeça. Falou, vixe, mas que mulherzona grande. Essa é grande demais. Ele olhou para ela assim, que a senhora vai para onde? Eu tô subindo a serra por aí. Ah, é? É. Aí continuou descendo. Aí falou, então você vai subindo que eu vou descendo. Quando ele desceu um pouco, apareceu um homem de terno, branco. Aí ele ficou com medo do homem. Falou, eu vou voltar para trás. Mas que tamanho é esse homem? Mas esse homem é grande demais. Como é que é seu nome? Ele falou, Crexé. Como é que é o nome seu? Crexé. É Crexé? Eu nunca vi falar desse homem Crexé, não. Mas você tem certeza? Tem. Eu soube todo dia nessa serra aqui. O pessoal que descia aqui, eu corri com todo mundo. A mulher correu com todo mundo e eu corri com todo mundo. Ninguém anda nessa serra aqui de noite, não. Só quem anda nessa serra de noite aqui é só eu. E eu só ando no terno branco. Meu nome é Crexé. Valeu! E ele olhou, a barba dele rupiou, o cabelo dele rupiou, ele voltou para trás correndo, empurrando a bicicleta, e chegou aqui e falou comigo desse jeito. Eu falei, ó, agora você desce? Não, arranja um lugar para me dormir aí, que eu não vou descer, não.
apareceu um homem lá pra mim, lá, que chama Crexé. Desse eu nunca ouvi falar, não. Será que não era o Zeca Giranda? Hã? Zeca Giranda? Eu sei lá que capeta era aquilo. Eu nem vi, ele é que viu. Mas ele chegou aqui muito arrupiado? Ele chegou aqui com o cabelo arrupiado, subindo lá em cima. Falei, ué, o que foi esse cabelo seu? É que eu vi um homem ali de terno, branco, tem mais de 3 metros de altura. E você já viu ele? Eu não, nunca vi esse homem, não. Deus me livre. E se ela aparecer pra você? Ave Maria, Deus me livre, não aparece não, que eu não ando de noite aí nessa serra, não. Essa serra aí dá um perigo doido. Crexé, a topar com crexé na estrada. O cara chama Crexé. É bom saber. O cara é perigoso, Crexé. E diz ele que matava, quem quiser ir pra baixo, ele matava. Um tal de João, que morou aí na serra aí embaixo aí, disse que viu esse cara aí embaixo aí. Eles iam subindo numa mula e que viu que a mula espantou com ele, que ele foi para cair lá dentro da barroca, mas ele não caiu porque ele cascou fora, correu com a mula e entrou no trio e veio embora. Ele já morreu, esse homem, chamava João, morava aí na serra. Aquela primeira casa lá embaixo subindo. Agora esse cara aí, o Marcos, que viu esse cara e falou que chama Crexé. Esse chama Crexé, o cara. Qual foi a primeira vez que você usou óculos? Ixi, quando eu tinha... A primeira vez que eu usei, eu tinha uns 19 anos por aí. Nunca mais largou? Não. Eu só saio com óculos. Se for pra ficar dentro de casa, de óculos. Mas só que não pode, né? Não pode porque tem hora que o óculos atrapalha a vista também, né? A gente usa muito. Óculos de sol, tendência que atrapalha a vista da gente também. A gente tem que usar um pouco e tirar, né? Não ficar direto com óculos, porque atrapalha a vista aí também. É uma coisa que a gente está tampando o olho para não enxergar o que está acontecendo, né? Não enxergar o que está acontecendo no mundo, porque no mundo hoje em dia está acontecendo tanta coisa que a gente tem que tampar o olho para não ver. Verdade?